Então, eu vou convidar vocês, meus queridos, que abram suas Bíblias lá no livro do Evangelho segundo São João. Não é a primeira, segunda e terceira João, é João, que tem 21 capítulos. João capítulo 9 e o versículo 1. João 9:4, né? Mas eu vou ler tudo isso aqui. A cura de um cego de nascença, aproveitando as oportunidades. Ele aproveitou essa oportunidade que Jesus ia passando. 9:4. Eu vou começar no 1. De 1 a 12 vai ser. A cura de um cego de nascença. João capítulo 9, versículos vai ser de 1 a 12. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E convém que eu faça, agora aqui está a oportunidade, querido, prestem atenção. Jesus dizendo: convém que eu faça as obras de meu Pai, daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha, queridos, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Estou lendo João 9:6, o 7. Disse-lhe Jesus: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros: parece-se com ele. E o cego dizia: sou eu. Sou eu. Diziam, pois, como se lhe abriram os olhos? Diziam-lhe, pois, e respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. O 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele disse: eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos?
E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: esse é vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? 20. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. 21. Mas como agora vê, não sabemos. O que ele tem aberto os olhos, também não sabemos. Tem idade para perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Vou segurar aqui um pouquinho, Julinho. Falará por si mesmo. Queridos, aqui, os pais, quando estavam no sinédrio, na sinagoga, tinham medo de serem expulsos pelos judeus. Então eles disseram: olha, como ele vê, não sei quem curou ele, também não soubemos. Agora, vamos continuar o 22, Julinho. 9:22. Os fariseus, 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, enquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aqui estava o problema. Vamos lá. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não vistes? Para que eu quereis tornar a ouvir? Agora aqui que tem algo até que quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? E o cego disse para os fariseus. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aleluia. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele, para que ele nele creia?
E Jesus lhe disse: tu já o tem visto, e é aquele que fala contigo. Glória a Deus. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Para encerrar o 41, disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Queridos, quando eu preparei essa palavra, ela é tão poderosa, é tão cheia do Espírito Santo, que eu me quebrantei na preparação dela e agora, quando eu recitei essa palavra. Aproveitando as oportunidades, aquele cego de nascença gritou, clamou por Jesus, e Jesus fez essa grande obra, fazendo com que ele, sendo cego, para isso ele diz: eu vim a esse mundo para que os que veem se tornem cegos e os cegos vejam. Então, aqui nessa palavra, Jesus se dá a conhecer como ele fez com a mulher samaritana no poço de Jacó. O cego de nascença assim: quem é ele, Senhor? É este que fala contigo, sou eu. E o cego adorou. Jesus que veio ao mundo para os que veem fiquem cegos, e os que são cegos vejam. Então, queridos, aproveitando as oportunidades, Deus nos dá oportunidades. Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos envia para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor já me deu essa oportunidade de ir até os confins da terra, e irei muito mais ainda, até que Ele venha. Então, queridos, nós temos que aproveitar a oportunidade quando Jesus passa, de pedir para Ele as melhores coisas. Eu sempre digo, os maiores tesouros do universo não é só da terra. Está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Jesus é a porta. Creia, diz lá em Tiago, que é para crer, porque não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, aquele que não crê. Esse cego creu no Senhor. A mulher samaritana de João 4, no poço de Jacó, creu no Senhor. O Senhor se manifestou aos discípulos de Emaús, que iam para Emaús. Nós temos que aproveitar a oportunidade como Jesus está passando. Eu vou dizer algo para vocês nessa noite. O maior pedido que nós podemos fazer para o Senhor é pedir a mente dEle, porque a mente dEle é a única mente no universo, na criação, em todas as galáxias, em toda a criação, que faz a vontade de Deus, a mente de Cristo. Um coração como o de Davi, segundo um coração de Deus. O encontro de Nicodemos no Monte das Oliveiras, de noite, às escuras,
Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer da água e do Espírito, tu não entrará no reino do céu. Todo aquele que não recebeu o reino do céu como uma criancinha não entrará nele. Então nós temos que pedir para o Senhor as melhores coisas, não para o nosso interesse, não para, porque a palavra diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Peça, mas peça com sabedoria. Peça ao Senhor as melhores coisas. Salomão, quando o Senhor apareceu para ele, ele disse assim: o Senhor, assim como fui com Davi teu pai, serei contigo, pede-me o que quiseres, e te darei. E Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, foi o homem mais rico da terra, ele não pediu nada, mas ele pediu sabedoria. A rainha de Sabá veio lá do Oriente para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela disse: é muito mais do que falam pelo mundo, é muito mais sábio do que eu sabia, é muito mais rico. Ela ficou maravilhada com o trono, com tudo, com os que serviam, com os garçons, com os servos. Ela ficou, a rainha de Sabá ficou maravilhada. Mas Salomão, o Senhor disse assim: como não me pedisse riqueza, não me pedisse morte dos teus inimigos, não me pedisse saúde, não me pedisse longevidade, como me pedisse sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar todas as coisas. Eu creio que Salomão se salvou, eu creio. Salomão teve 1000 mulheres, 700 concubinas, 300 rainhas, inclusive a rainha de Sabá. Lá na Etiópia, lá tem judeu lá que são filhos de Salomão. É uma das tribos que estão extraviadas. Agora Israel está sendo cercado. Israel está sendo cercado de todos os lados. Mas ainda não é a agonia de Jacó. Nós estamos em tempo ainda de entrar na arca. Jesus é a arca. O Senhor me chamou essa madrugada às 3:30 da manhã. Eu fiquei das 3:30 às 5:30 com o Senhor. Por isso que eu estou quebrantado aqui na presença do Senhor. Não para vanglória, não para, mas a palavra diz: aqueles que me buscarem de madrugada me encontrarão. Eu encontrei. O Senhor está sempre comigo, o seu Espírito Santo está sempre comigo, conosco, com os cristãos. Mas nós precisamos orar. Vivemos um tempo que nós temos que orar sem cessar, que nós temos que sair das redes sociais, o celular. Eu não quero mais ver notícia de celular, eu quero só atender o WhatsApp, eu quero orar sem cessar, porque o tempo chegou, o arrebatamento está às portas. E o que nós temos que fazer? Está lá em Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Eu vou ler nessa noite o que nós precisamos fazer. Queridos, se vocês querem oração, façam pedidos de oração, que nós vamos orar por curas de enfermidade, por portas abertas, pelas eleições municipais que estão chegando aí. E eu creio, nós vamos começar em nome de Jesus, dia 1º, uma campanha de 7 semanas com 7 pregadores diferentes. Nós vamos começar dia 1º, se Jesus não vier até lá de setembro, venham aqui, vocês que me escutam, vocês que me ouvem no programa, que moram aqui em Blumenau. Eu sei que esse programa vai para o Paquistão, vai para Moçambique, vai para Tanzânia, vai para Portugal, mas aqueles que moram aqui, venham conhecer, venham participar. Dia 1º de setembro nós vamos começar 7 semanas buscando e participando do último avivamento. É o último, não vai ter outro. Nós não podemos perder esse avivamento.
do Brasil vai soprar o último avivamento para os 4 cantos da terra. Creiam isso, meus queridos, meus amados que me assistem essa noite. Creiam isso. E nós, o que faremos? Perguntaram para Pedro: o que faremos? Cada um se arrependa dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler lá o que nós temos que fazer. Eu quero ler lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Isso que nós temos que fazer, queridos. Mateus capítulo 28. Já estamos encerrando, já vamos fazer o sorteio. Mateus capítulo 28. E o versículo 16. Mateus 28, 16 diz o seguinte: a grande comissão. Nós temos que fazer parte. E os 11 foram. E os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicava. 17. Quando ouviram, o adoraram, alguns porém duvidaram, porque recém ele tinha ressuscitado. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, é isso aqui que eu estou fazendo hoje à noite. O Senhor nos convida hoje, aqui, agora. Vai soprar o último avivamento e vai ser do nosso amado Brasil. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Jesus dizendo: e eis que eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, queridos, vamos lá para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Mas o que se diz? Olha, é para nós que estamos vindo hoje à noite. Mas o que se diz? A palavra está próxima de você. Vocês que me assistem, os que vão assistir depois, a palavra está próxima de você. Está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. 9. Se com tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Jesus. Eu creio que a Patrícia Bravanel, a filha primogênita de Silvio Santos, eu creio que o pai sendo judeu, mas ela teve uma oportunidade de pregar para o pai. E o pai, hoje no almoço falei para a pastora ainda, e o pai ter se salvo como ladrão na cruz, em nome de Jesus. Senhor, eu estou entregando essa palavra nessa noite, estamos no horário já. Oh Senhor, que essa palavra ache guarida nos corações, Senhor, daqueles que me assistiram e daqueles que ainda vão assistir, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua palavra não volta vazia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos deste de trazer a tua palavra. Oh, e enviou a sua palavra e os curou. Todos aqueles que estão com dor, que estão doentes, Senhor, eu estou profetizando e liberando a cura. Todos aqueles que estão em dificuldade financeira, eu profetizo portas abertas, carteira assinada, fartura.
Jesus veio para que nós tenha vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por essa palavra dessa noite, Senhor. Que a tua paz seja em todos os corações, Senhor. E que nessa noite, Senhor, esse sorteio, Senhor, que nós vamos fazer agora, Senhor, chegue de encontro àquelas pessoas que participaram desse programa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, queridos, o nosso endereço aqui é Rua Germano Jahn 390, você bota no Google e venha até aqui no Montes visitar. Ali está o púlpito, ali os levitas sobem com as roupas santificados, com as roupas brancas, para louvar o Senhor, em temor e tremor e reverência, em nome de Jesus. Amém, amém.